Bom, pessoal, hoje o assunto está dando o que falar em todo o país, né? A escolha de uma pessoa trans para presidir a comissão de mulher ali em Brasília, ela reacendeu um debate bem delicado e polêmico, que divide muitas opiniões. De um lado, quem defende a inclusão e a representatividade ampla; de outro lado, quem entende que esse espaço deveria ser ocupado exclusivamente por uma mulher cis, uma mulher, considerando aí as vivências biológicas e históricas. E é justamente esse o ponto que nós vamos discutir agora com quem tem uma posição firme sobre esse tema, né? Para conversar com a gente está aqui a doutora Júlia Bruder. Bom dia, Júlia, tudo bem contigo? Tudo bem, Fernando, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Alfa, quem está acompanhando também nas redes sociais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Alfa Notícias e a gente poder falar sobre isso, né? De repente, a minha vida virou do avesso. Pois é, e na verdade, né, você teve uma pontuação, né, uma posição bem clara aí com relação a essa escolha, né? E primeiramente, doutora, eu gostaria de saber qual que é a tua formação aí nessa trajetória da medicina, para a população entender o porquê que você pontuou alguns detalhes naquele vídeo. Então, Fernando, eu sou formada, né, na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Amazonas. Me formei em 2006, depois ingressei na residência médica de ginecologia e obstetrícia. Logo após, bem no finalzinho, né, da residência, eu entrei para o Exército e fui servir, né, o meu país como médica oficial do Exército. Fiquei exercendo essa função por 3 anos. E conheci a realidade mais difícil, mais dura, né, ali do norte, né, do nosso país, em relação às mulheres, as demandas dessas mulheres, né, as mulheres ribeirinhas, as mulheres ali do nosso norte, né, do interior do nosso país, que muitas vezes são negligenciadas, né, e a gente percorreu ali o Alto Solimões, o Rio Negro, acompanhando esse trabalho. Realizei algumas missões importantes, né, nas comunidades, na busca, né, de patologias e tratar, né, dessas mulheres, fazer esse acolhimento que muitas vezes não chega, né, o serviço de saúde, e o Exército faz isso muito bem. Depois eu voltei para minha cidade natal, em Uberaba. Exerci ali em Minas Gerais, né, ali no Triângulo Mineiro, a minha função como médica, aí já como civil, né, e depois vim aqui para o interior de São Paulo. Trabalhei na região ali de Avaré, Itaí, Taquarituba, trabalhei de Pratânia e Itararé. Eu conheço toda aquela região, como também de Conchas a Bauru, conheço também ali a região da Castelo, né, Torre de Pedra, trabalhei até Osasco ali em São Paulo. Então, a gente vem fazendo um trabalho já de 20 anos, né, nessa condição, e há 5 anos eu sou concursada da faculdade ali do HC, né, do Hospital das Clínicas da Unesp, e fiz um fellow em urgência e emergência pediátrica, onde eu trabalho hoje, né, no pronto-socorro infantil. E a gente, além de meninas que a gente atende ali, as crianças de uma forma geral, a gente também atende as vítimas, né, de violência doméstica, as vítimas de violência sexual, né. Infelizmente a gente tem muitos casos aqui na nossa cidade de Botucatu. Bom, vamos lá pelo início, né. Há cerca de 2 semanas eu também estive contigo ali em São Paulo, teve um evento ali na cidade de São Paulo, e na volta foi abordado alguns temas nesse evento, e na volta aí você acabou gravando um vídeo dentro do carro, citando, né, a questão da Erika Hilton, ela que é deputada federal, ela que é trans, né, ela assumiu a presidência da Comissão dos Direitos da Mulher. Isso causou, na verdade, uma grande polêmica, né, naquela semana, naqueles dias, né? E você acabou publicando um vídeo
se posicionando sobre o assunto que gerou outros posicionamentos contrários, né? E a gente gostaria de entender, né, como que tudo isso aconteceu, porque até no vídeo que você fez a postagem, em nenhum momento ali houve um ataque ao grupo trans, né? Em nenhum momento houve isso, apenas um posicionamento em que você, no teu entendimento, falou que qualquer mulher deveria assumir a presidência, né? Qualquer mulher cis, que era a representatividade dela. Ainda citou a questão das trans, que de repente numa questão que fosse uma comissão que tivesse envolvido das trans, que daí ela estaria apta a uma situação dessa. E isso não foi muito bem aceito pelo pessoal do grupo LGBT, né? Bom, é o seguinte, a gente teve um encontro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? O encontro do Partido Novo, das mulheres do Partido Novo, no Dia Internacional da Mulher. Nós estivemos reunidas lá e com lideranças importantes, né, do nosso partido. E eu sou apenas coordenadora do Núcleo do Novo aqui em Botucatu. Eu não sou política e sempre fiz o trabalho de bastidores nessa área, inclusive atuando com propostas em relação à saúde da mulher. E quando a gente saiu lá da Assembleia, e foi um tema que a gente discutiu muito na reunião, essa questão da Comissão da Mulher lá na Câmara dos Deputados, eu fiz um vídeo e realmente o vídeo não mostra nenhuma situação de preconceito, transfobia. Eu apenas pontuei que a minha opinião, e eu acho que o fato de eu ser médica não me descredibiliza de dar minha opinião, pelo contrário, eu acho que se é um tema relacionado ao meu trabalho, à minha experiência, à minha expertise, ao meu conhecimento, que eu venho me dedicando há 20 anos a fazer isso, né? E eu não sou, até então eu nunca fui de ficar expondo a minha vida em redes sociais. O meu Instagram não tinha 300 pessoas. Hoje, em 2 dias, meu Instagram já está com mais de 5.000 seguidores. Então, foi impressionante esse crescimento. Eu fiz esse vídeo de forma bem despretensiosa, em homenagem ao Dia da Mulher mesmo, e mostrei o meu posicionamento, porque eu não acho que a Erika Hilton está em condições de ser representante das mulheres do Brasil. Eu acredito que ela deva ser representante das trans, que é o grupo que ela representa, né? Mas nenhum momento eu denegri, nenhum momento eu a humilhei, nenhum momento eu causei nenhum dano a ela. Pelo contrário, eu coloquei inclusive que a responsabilidade disso seria a ausência das mulheres ali, né, na Câmara, a ausência das mulheres na política, a ausência das mulheres se colocando como representantes das mulheres. Então, eu acho que a Erika Hilton tem total condição de estar representando uma comissão, mas do grupo que ela representa, que é das trans, né? Até porque, há pouco tempo, numa votação do projeto para aumentar a pena para estupradores, né, para agressores sexuais de mulheres, ela foi contra. Então, ela não representa as mulheres. Então, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento a respeito disso, porque nunca, Fernando, nunca, desde que eu me entendo por gente, eu estou com 45 anos, eu nunca vi as mulheres serem consultadas a respeito dessa representatividade delas, a respeito do posicionamento das mulheres na sociedade. A gente sempre tem que fazer as coisas no grito, com manifestação, e eu acho que é um avanço tão grande que a gente já alcançou durante a história, durante todas as demandas femininas, que a gente não pode mais retroceder, a gente não pode estacionar nesse processo. Então,
Eu lamento que realmente algumas pessoas, e isso são poucas pessoas, se posicionaram de forma pejorativa, querendo denegrir o que eu disse, querendo adulterar o que eu disse. Inclusive teve uma influencer aqui de Botucatu que fez esse processo de divulgação do meu vídeo de forma pejorativa. Ela cortou, ela adulterou o meu vídeo, ela não passou o vídeo na íntegra e fez os comentários que ela quis, instigou e militou o grupo dela para fazer lacração, para fazer para dissecar o meu nome, né, diante da opinião pública. Só que eu acho que isso só causou divulgação do meu trabalho. Foi muito pior, infelizmente, para essa pessoa. Inclusive, e aí teve até a Léo Áquila também, que replicou, segundo, né, a questão dessa pessoa aqui de Botucatu. Então, essa influencer aqui de Botucatu, enviou o vídeo, marcou, né, a Léo Áquila, apresentadora do SBT, que é conhecida nacionalmente, tem uma polêmica muito grande da participação dela na Fazenda, em uma discussão dela com a Jojo Todinho. E aí ela cresceu nessa situação. E na hora que eu soube, que eu recebi o vídeo, alguém, né, amigos enviaram, eu, no primeiro momento, confesso que eu fiquei perplexa de ver o meu nome sendo citado a nível nacional. E depois eu vi que a gente precisava, né, mostrar a necessidade dessa discussão. Eu acho que o que está acontecendo comigo é uma oportunidade que as mulheres estão tendo de realmente darem a voz, de despertarem as pessoas a respeito dessas demandas das mulheres na sociedade. A gente não está falando de partidarismo, a gente não está falando de bandeira ideológica, a gente está falando de participação da mulher. Até porque quando deu toda essa polêmica e as pessoas, né, começaram algumas a criticar e me acusar de forma caluniosa, isso é crime, né? Calúnia é crime. Eu não vou deixar barato essa situação, eu não vou abrir mão do meu direito de reivindicar isso. Quando essas pessoas começam a falar, muitas se levantaram, me procuraram pessoalmente, colegas de trabalho que estão comigo nessa luta, né? Então, acho que a nossa cidade, a nossa região, nós não tínhamos esse tipo de posicionamento das mulheres. E eu estou vendo que isso está sendo um crescente no país como um todo. As mulheres estão se levantando, se posicionando nas redes sociais, no trabalho, nas suas famílias e mostrando realmente o que elas pensam, né? A gente não pode se calar diante disso, né? E eu venho agora criando esse posicionamento aqui onde eu moro, né? A cidade de Botucatu não tem grandes poentes em relação a essas demandas das mulheres. Infelizmente, as ações que a gente vê, na maioria das vezes, são durante campanhas eleitorais. Não tem uma continuidade das ações aqui em Botucatu. E eu trago o meu conhecimento para que a sociedade, eu coloco à disposição o meu trabalho, para que realmente a gente desperte mulheres e que possam atuar efetivamente em relação às necessidades, às demandas das mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região, e unir forças com as mulheres que hoje estão lá na Câmara dos Deputados, está lá na Assembleia Legislativa, para que sejam as nossas porta-vozes em relação às necessidades das mulheres num contexto como um todo. Eu trabalhei, Fernando, no Amazonas, trabalhei em Tocantins, Minas Gerais, trabalhei em Roraima, aqui em São Paulo, e eu posso dizer para você, as mesmas necessidades das mulheres estão em todas as regiões.
Nós não temos maternidades com estrutura, a gente tem um sistema, o SUS, o Sistema Único de Saúde em relação às doenças das mulheres ainda é muito precário. Nós não temos mamografia para todas as mulheres, nós não temos a coleta do Papa Nicolau para todas as mulheres, que dirá o teste para fazer a avaliação do HPV, né, o teste rápido que hoje era para estar sendo difundido, isso muito menos. A gente não tem planejamento familiar disponível, né, a gente tem situações aí que nem ginecologista tem nos postos. Então, isso é uma necessidade de todas as mulheres de todas as regiões. Então, a gente precisa começar a levantar essas questões, sem falar na epidemia de violência doméstica, os casos de feminicídio que estão aumentando as taxas aqui no nosso país. Então, a gente precisa ter essa representatividade, a gente precisava que essa comissão realmente discutisse as necessidades das mulheres, mas infelizmente, mais uma vez, nós estamos sendo excluídas desse processo. E eu acho que é muito importante que as mulheres se levantem, que as mulheres se posicionem, discutem na casa, discutem com suas famílias, discutem no trabalho, quais são as demandas que as mulheres têm hoje, a necessidade que elas estão tendo e propostas para que a gente possa enfrentar isso. Uhum. Júlia, acho que você deve estar um pouquinho acostumada já com esse formato da Alfa, né? A gente dá às vezes uma espremida um pouquinho nos nossos entrevistados. Eu não vou escapar dessa? Não tem como escapar. E também vamos deixar claro aqui, às vezes as pessoas acabam caindo de paraquedas aqui na nossa live, tem muita gente na nossa live no aplicativo, deixar bem claro que eu sou marido da Júlia, e a Júlia é a minha esposa. Então, assim, isso daí também não deixa o time aqui sem dar uma espremidinha. Então a gente sempre também tem isso. Mas a pergunta é muito tranquila, eu acho que você tira de letra isso, né? Você acredita que existam experiências que são exclusivas de mulheres biológicas e que precisam estar no centro dessa comissão? Uma pessoa trans, na sua opinião, ela consegue representar integralmente essas vivências? Porque tem sido muito falado, né? Mas a mulher trans, ela não pode parir, ela não tem ali a menopausa, não tem uma situação, não tem outra, que são questões relativas à mulher biológica mesmo, né? Então, como que você consegue fazer essa comparação de um jeito clínico, vamos dizer assim? Eu vou fazer de forma cirúrgica. Melhor ainda. Não tem condição nenhuma. Não tem útero, não tem ovário, não tem vagina, não tem vulva, né? Não tem os cromossomos XX, não tem os mesmos hormônios na mesma dosagem, intensidade que uma mulher tem. E eu te digo uma coisa, Fernando, nem se fosse um homem ginecologista teria condição de ter a mesma representatividade, porque a vivência no corpo de mulher, a vivência numa sociedade machista como a gente vive, sendo mãe solteira, sendo mulher solteira, tendo essa divisão, né, de remuneração hoje, essa desvalorização da mulher, assédio sexual, assédio moral, né, o medo de estar andando na rua à noite, de estar sendo seguida, né, a angústia de estar com uma criança tendo que criar sozinha, ter que lutar com os deveres da casa, os afazeres da casa, mais o trabalho profissional, enfim, sentir cólica, né, ter a menstruação, trabalhar menstruada num pós-parto, amamentando e tendo que trabalhar com o peito cheio de leite, vazando e sabendo que o filho está num lugar e às vezes não consegue vaga de creche. Então, tudo isso é vivência de mulher. Então, se a gente tem uma comissão que precisa ter representatividade de mulher, tem que ser mulher. O melhor seria que fosse alguém da área que trabalhasse, uma mulher que trabalhasse nessa área. Aí seria o mundo ideal.
Sim. Mas o básico tem que ser mulher. Não há condição nenhuma de alguém do sexo masculino que tem testículo, que tem pênis, que tem o hormônio testosterona em alta, né, dosagem, que tem cromossomo XY, experiências de homem, não tem como vivenciar ou ter a experiência de ser mulher. Não tem como. Sentir mulher não faz ninguém mulher. Como a gente precisa ter essa noção se fosse no caso dos negros, se fosse uma representatividade numa uma comissão de direitos raciais. A vivência do branco não é a mesma vivência que o negro teve. Então, a gente precisa ter um posicionamento correto. As trans precisam ter representação trans. E o interessante, Fernando, é que nessa discussão, muitas trans estão se posicionando nas redes sociais também e dizendo isso. As demandas trans vão ficar excluídas dessa discussão. Ontem teve a primeira reunião da Comissão da Mulher, presidida pela Érica Hilton, e todas as propostas das mulheres cis, no caso que elas classificam como mulheres cis, foram eliminadas da discussão. Inclusive, desligou o telefone de uma das deputadas. Microfone, não. Como que pode? O telefone não, desculpa, o microfone. Como pode uma coisa dessa? Que representatividade é essa? A gente está vivendo, então, uma tirania, não é nem uma ditadura, mas é uma tirania. É só no grito, é só na ameaça. Ela, na primeira ação como presidente da comissão, já disse que as mulheres são do esgoto, imbecis, né? Cadelas que latem. Que representatividade é essa? Cadê o respeito? Cadê o diálogo? Cadê a democracia? Cadê as mulheres que estão lutando pelas causas femininas? Cadê as feministas? Eu acredito que as feministas que começaram um movimento para que a mulher tivesse representatividade, tivesse realmente ação efetiva na sociedade, eu tenho certeza que elas não imaginariam que a gente chegaria a esse ponto. Então, a gente precisa ter mulheres que representem mulheres que discutem propostas de mulheres. Uhum. As trans têm um monte de demandas que são específicas delas, que são específicas da experiência delas. Tem a questão do preconceito, mas tem a questão da mudança de sexo, tem a questão de ter efetivamente acesso aos hormônios que elas necessitam. Ter um serviço de saúde específico para que elas sejam atendidas. Sem falar nas questões de trabalho, oportunidade de vaga de emprego, de educação, enfim. Essas discussões precisam ser feitas por uma trans, representante trans para uma comissão trans. Uhum. Porque até elas vão ficar excluídas da discussão. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is, cada um no seu galho, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Porque, senão, efetivamente, ninguém vai conseguir alcançar nada. Lembrando que a participação da Érica não poderia nunca ser barrada dentro da comissão. A participação, como poderia ter, de repente, um homem, um ginecologista, alguém que pudesse contribuir para a questão, poderia estar participando. Sim. A gente está falando da presidência. E só para a população entender essa situação, essa comissão ela é tão importante porque é dali que nascem os projetos de lei, as demandas, no caso das mulheres, é dali que nasce. Os projetos, as propostas, isso, que daí vai para votação no plenário. Hoje uma mulher chega no posto de saúde e não tem ginecologista. Né? Uma mulher chega lá, não tem a pílula do anticoncepcional, ela não tem acesso a uma cirurgia de laqueadura. E a trans não tem essa noção. Ontem eu soube de um caso, uma mulher aqui em Botucatu, 2 anos com nódulo na mama, o posto de saúde fazendo um ultrassom ali, acompanhando, disse que não tinha muito o que fazer. Depois de 2 anos, ela conseguiu efetivamente fazer uma avaliação com um mastologista e veio
que a lesão dela é maligna e que já tem metástase no cérebro, já tem metástase nos ossos, já tem metástase no pulmão. Agora, isso está acontecendo em Botucatu, numa cidade que tem um hospital referência para o Brasil inteiro, mas não tem um sistema de saúde municipal voltado à atenção à saúde da mulher. Os postos de saúde de Botucatu não têm ginecologista, apesar da prefeitura ter um contrato com uma empresa terceirizada para colocar médico ginecologista mesmo no posto de saúde. A prefeitura está pagando essa empresa e a empresa não está colocando os profissionais lá. Por quê? Por que que esses profissionais não estão nos postos de saúde aqui em Botucatu? Isso não é só em Botucatu. Isso são várias cidades do estado de São Paulo. A região da Cuesta não tem ginecologista nos postos de saúde. A gente está falando isso a nível de região, a gente está falando isso a nível de estado, a gente está falando isso a nível de Brasil. Então, quantas mulheres hoje estão sendo acometidas por lesões graves de câncer que poderia ser, que é evitável, que poderia ser identificado, inclusive precocemente, melhorando a sobrevida dessa mulher, melhorando o prognóstico dela, mas por uma simples deficiência da falta profissional, toda essa cadeia comprometida. Exatamente. Então a gente está falando de coisas básicas, de coisa que a cidade, que um município, que uma prefeitura tem que cuidar. Acesso à mamografia. Nós não temos um aparelho de mamografia, por exemplo, em Botucatu. O aparelho de mamografia é terceirizado de uma clínica particular. E o valor do contrato é muito mais caro do que o preço de um aparelho. Por que que a gente não tem um mamógrafo na nossa cidade? Agora, quantas cidades da região da Cuesta, aí a gente vai falar aí São Manuel, Pardinho, Bufete, Conchas, aí pega o Vale do Jurumirim, Itaí, Taquarituba, Coronel Macedo, Fartura, não tem acesso à mamografia. E se a gente for expandir para outras regiões do estado de São Paulo, mesma coisa, para o Brasil, mesma coisa. Então, essas questões de serviço, programas, projetos, campanhas, isso parte de uma comissão parlamentar para poder atingir todas as mulheres do Brasil. Então, como que é presidido por alguém que não é mulher? Não tem como, gente. Não tem como. E as discussões que a gente está vendo que está acontecendo na comissão não é para resolução. É para causar confusão. É para causar. Então, a gente não tem como ficar perdendo mais tempo. São vidas correndo risco hoje por falta do básico, por falta de assistência. E quando a gente parte para o lado social, a situação é muito pior ainda. Mãe solteira não ter vaga de creche para o filho. Não ter garantia de ir num posto de saúde, receber um atestado, que o filho vai ficar 7, 10 dias em casa e ela não tem com quem deixar. A gente não tem uma estrutura dessas mães solteiras poderem ter uma vaga de emprego, ter oportunidade de estudar. A gente não tem um programa de habitação voltada para esse público. Então a gente vai permeando um monte de temas, um monte de problemas, um monte de situações que as mulheres do Brasil inteiro enfrentam e são comuns de qualquer lugar. Mas precisa ter pessoas preparadas numa comissão como essa para poder discutir esses temas e realmente produzir resultado. Inclusive, acho que é bom a gente abordar aqui também que quem discorda de você afirma que esse ponto, esse tipo, na verdade, de posicionamento pode ser visto como excludente ou até discriminatório. Como que você responde a essas pessoas? Excludente do quê? De cada uma ter sua representatividade? Eu acho que excludente é querer misturar e ninguém ser efetivamente representada. Então, o que a gente vê é que algumas pessoas, de forma
ideológica, eu não sei o que plantaram na cabeça delas, que não conseguem entender que realmente, se elas estão se sentindo excluídas, que elas precisam ter representatividade de fato. Agora, até as trans foram excluídas desse processo, tendo uma trans numa comissão de mulher. Ela não vai atuar nem nas demandas trans, nem nas demandas das mulheres. E a gente não está falando de que isso é pejorativo no sentido da essência da ideia do que eu estou colocando. Pelo contrário, eu estou defendendo que elas tenham representatividade para que elas realmente possam ser vistas, sejam respeitadas, tenham programas específicos para que elas tenham assistência. Aqui eu soube há pouco tempo que em Botucatu tem um ambulatório de atendimento para as trans, com um profissional preparado para atendimento para elas. As mulheres de Botucatu não têm ginecologista no posto. Então, assim, a gente precisa separar para que realmente tenha efetividade, tenham ações efetivas, tenha resultado prático. Ninguém está falando que as trans não existem, que elas não merecem. Ninguém está dizendo isso. Pelo contrário, elas precisam sim ser valorizadas, ser vistas, ser atendidas, mas não precisa estar junto numa discussão importante de trabalho, de projeto, com as demandas misturada com as demandas das mulheres. Acho que é muito importante a gente definir os limites que isso acontecem, porque o que está acontecendo no Brasil com relação ao movimento LGBT? Estão criando diversas leis que colocam eles num posicionamento que blindam eles a respeito de algumas falas, de algumas questões. E eu não estou aqui de forma nenhuma com um discurso transfóbico, não é isso. Acho que eles têm que ter o direito deles, porque é uma categoria que foi há muitos anos discriminadas. Deixar bem claro aqui também, porque eu acho que a gente tem que trazer essa luz a essa conversa. Só que o que acontece? Criaram-se tanta blindagem entre eles que hoje os heterossexuais, se falam alguma situação, acaba virando crime contra eles. E é essa que é a minha preocupação. Agora a gente vai ter que criar leis também para a mulher cis, para o homem cis, porque assim, nós estamos desprotegidos de algumas situações. Hoje, se a gente fala, olha, eu não concordo com que a presidência esteja sendo ocupada por uma mulher trans. Isso, até um pouquinho antes, né, dessa conversa, poderia ser crime. Agora, inclusive, com a questão do Gilmar Mendes, isso acabou ali remodelando, dando um pouquinho mais de flexibilidade. Mas, assim, hoje, para você fazer isso que eu estou fazendo aqui, frente a um canal de comunicação, nem estou dando minha opinião, estou dando aqui uma formatação de uma conversa. Você precisa pisar em ovos para não denegrir uma situação contra elas. E ninguém está contra elas. A gente está chamando ao debate um ponto que possa ser bom para ambos os lados, né? E essa blindagem que eles conseguiram acaba sendo nociva para a sociedade como um geral, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que eles se blindam no sentido de que realmente foram excluídos, sofreram muito preconceito, muita perseguição. Morte? Quanta morte? Quantas. Mas não pode deturpar o que está na letra da lei, gente. E nem querer usar isso como agora uma pedra de justiça. E achar que agora tem que se virar contra os héteros. Tem espaço para todo mundo. Senão tem vira calúnia e difamação, que já está previsto na lei, inclusive a favor deles também. Eles acusam que os héteros estão incorrendo como transfobia e os héteros incorrendo como calúnia, porque você colocar um crime, uma pessoa que não comete crime é calúnia, isso também dá detenção, dá multa.
E a comunidade LGBTQIA+, tem que estar entendendo isso. Os héteros vão processá-los por calúnia. Agora, você imagina a situação de colocar todo mundo numa caixinha. Não, vocês estão protegidos aqui e aí essa é a nossa ação em defesa da classe LGBTQIA+. Não. Precisa colocar as demandas delas em discussão, análise, avaliação, trazer resultado efetivo. O que a comunidade LGBTQIA+ alcançou, melhorou. Então não é só causar lacração, não é só causar endemonização da direita, não é isso. Vamos colocar na mesa, vamos discutir, vamos analisar. Tem muitas mulheres que estão em condição de representar mulheres e tem muitas trans em condição de representar as trans. Eu acho que a Erika Hilton está em condição de, sim, liderar uma comissão, uma discussão, uma análise para as trans. Ela tem vivência nisso, ela passou por esse processo, ela vive essa situação, mas precisa ter um pouco de discernimento, de entendimento, de colocar realmente a atenção voltada para a demanda trans. E não querer, porque agora se fazer o que não é. Não tem como. Na natureza a gente não vai conseguir mudar. A genética a gente não consegue mudar, alterar. Eu sou médica, eu falo de forma científica, não tem como. E a vivência social, as necessidades são diferenciadas. Agora, se não se discute, só fica nessa questão, um contra os outros, o tempo vai passando e a gente não alcança efetivamente nada em benefício de nenhum dos lados. E outra, tem demandas que a gente precisa entender que podem até ser comuns. A questão da violência. Agora, a gente coloca uma lei criminalizando a discriminação às trans, que é a transfobia, mas as mulheres não têm uma lei de misoginia. E o que se criou agora, a tal discussão agora do projeto de lei em relação à misoginia, efetivamente não traz ação para a criminalização da misoginia. O que traz é a discussão do que é mulher. Gente, que absurdo é esse? As trans têm uma lei que as protegem do crime de transfobia. As mulheres não têm e não vão ter com esse projeto novo. Então, só apelidou de projeto contra a misoginia, mas efetivamente não vai atuar nessa situação, porque não dá pena, não determina pena para o agressor, querem excluir as mulheres que fazem misoginia. Então, só o homem vai ser julgado por estar descriminalizando mulheres. Tem mulheres que fazem misoginia, tem mulheres que denigrem e prejudicam outras mulheres, que causam crime contra outras mulheres. Então, isso tudo tem que ser discutido, mas abertamente, de forma clara. E não ficar na lacração, porque falou alguma coisa. Se você usar a palavra trans, você pode ser processado. Gente, porque eles adulteram tanto o sentido do que você está falando, adulteram tanto o que está sendo exposto, que daqui a pouco você está recebendo um processo por transfobia. Mas eles esquecem que eles também podem receber um processo por calúnia. E que é muito grave, tão grave quanto. Inclusive, acaba-se tendo no centro dessa discussão as polaridades políticas. É inevitável isso daí. Eu quero ler 4 manchetes para você. Acabei de abrir aqui, o Correio Brasiliense. Oposição exige que Erika Hilton deixe a Comissão da Mulher. Isso daí já foi amplamente divulgado em outros meios de comunicação, o que deixa quase que o posicionamento lógico da situação. Só que as manchetes que me chamaram mais atenção foi a Folha de São Paulo. Erika Hilton, na Comissão da Mulher, expõe racha da esquerda sobre pauta trans. Nem eles mais estão se entendendo. Não estão. A esquerda. Outra questão.
um outro site, Mulheres Trans Não São Mulheres. O TRF5 tranca a ação de Erika Hilton contra ativista. E tem uma matéria que me chamou, uma manchete que me chamou muito a atenção do R7, ela fala assim: eleição de Erika Hilton na presidência da Comissão das Mulheres é rejeitada por 75% dos jovens. Dos jovens. Isso daí foi feita uma pesquisa com o pessoal da Real Time Big Data. Empresa realmente sólida, que tem o know-how para fazer uma situação como essa. Então, o que a gente está vendo é que possivelmente a gente esteja entrando num caminhar para que a Erika seja ou expulsa ou haja uma pressão da própria esquerda para ela sair dessa comissão. Já está tendo, né, dentro da cúpula da esquerda essa situação. Tanto é que na primeira votação para a comissão, ela perdeu para os brancos. Nem o grupo, né, de esquerda entrou ali para poder votar nela. Então, e cada vez que o comportamento dela é mais agressivo, cada vez que o comportamento dela é contra a própria classe que ela está dizendo que está representando, mais ela coloca esse racha dentro da própria esquerda. Eu recebi, Fernando, telefonemas de pessoas da esquerda aqui de Botucatu e do Estado, pessoas que eu nem imaginava que sabiam que eu existisse na face da terra. Inclusive trans. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Pessoas da esquerda me procuraram dizendo que eu estava correta no meu argumento. Inclusive juristas, advogados da esquerda. Depois que o ministro do STF, Gilmar Mendes, né, colocou que não é crime dizer que a Erika Hilton não é mulher ou que ela seja homem, as pessoas agora estão entendendo que realmente até que ponto é transfobia, até que ponto não. Então esse argumento da esquerda, dos ativistas, da lacração, querem impor às pessoas que estão se opondo, né, realmente a presidência dela na Comissão das Mulheres, não está colando mais. Não tem mais força jurídica em relação a isso. E essa decisão ocorreu 2 dias depois que eu fiz o meu vídeo. Né? Inclusive eu postei nas minhas redes sociais lá a importância dessa determinação do STF, do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente precisa compreender até que ponto é crime, até que ponto é lacração, até que ponto é uma pressão desses ativistas, e é um grupo muito pequeno, é uma bolha. Porque nem a própria esquerda está coesa nessa condição, nessa situação, nessa ideia. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, e aí se você puder mostrar aqui o estúdio de uma forma geral, há uns meses, no ano passado, eu fiz uma entrevista aqui, nesse estúdio. Eu estava sentada nesse microfone, nessa cadeira, e estavam aqui comigo a representante do Conselho da Mulher do município de Botucatu, a representante, a doutora Cristina, advogada, estava a Edna, representando as PLPs, e estava a Jess representando as trans aqui de Botucatu, do coletivo trans, inclusive junto com o esposo dela. E todas elas foram convidadas por mim. E na live, e de forma externa, ela enviou um vídeo, estava a Lívia, também do Conselho da Mulher, que também foi convidada e ela não pôde participar no dia. Então, por que eu estou falando isso? Para quem não sabe, a Jess fez um vídeo contra mim, criticando a minha opinião em relação a colocar que a Erika Hilton não deveria estar presidindo a Comissão das Mulheres, me acusando de transfobia. E nós tivemos essa entrevista aqui de forma respeitosa, foi uma entrevista excelente, em que todas estavam aqui reunidas discutindo uma pesquisa que foi divulgada
né, que Botucatu era uma das piores cidades da região, a pior cidade da região para ser mulher. E todas elas foram convidadas por mim para participar dessa entrevista. Foi a primeira vez que eu vi mulheres da direita, mulheres da esquerda, representantes desses grupos da mulher aqui em Botucatu, junto com as trans, discutindo propostas, demandas, discutindo essa pesquisa. Inclusive, eu as convidei para que, quando precisasse do nosso salão, que nós temos um salão aqui para 100 pessoas no estúdio, estava à disposição para que elas fizessem eventos. A Edna foi uma pessoa que veio aqui e fez uma feira de usados aqui no nosso espaço, no nosso estúdio. E aí elas se acham no direito de me falar mal de mim, de me expor a minha vida, a minha profissão, me denegrindo porque eu me posicionei contra a presidência da Comissão das Mulheres estar na mão da Érica Hilton. Ah, gente, faça-me o favor. Que falta de respeito é esse? Onde é que a gente vai chegar com isso? Botucatu tem tão poucas oportunidades, tão poucos espaços de mídia para se divulgar, para se falar, e aí fecham as portas diante da gente que está colocando à disposição de ouvi-las. Quantas reportagens a gente fez no jornal Alfa Notícias, e quem escreve esses textos em relação às mulheres, e você, Fernando, você é testemunha disso, quando tem situações, reportagens em relação às mulheres, você é uma das pessoas que me consulta em relação à escrita do texto. Quantos casos de violência a trans em Botucatu o Alfa Notícias divulgou? Quantos? Agora vai ver os outros jornais se divulgam, se dão oportunidade. Então falar que eu sou contra as trans, que eu não trabalho em favor das trans, é mentira. É muita ingratidão. Sabe, chega a ser vergonhoso um vídeo como esse. Eu fiquei muito triste com a Jazzy dela ter feito isso. Muito triste. Muito triste com a posição da Edna em relação a isso. As PLPs só perdem oportunidade com esse tipo de atitude. E eu tenho certeza que muitas que estão lá, como nas PLPs, inclusive no Conselho da Mulher, são contra esse posicionamento delas. A gente não tem hoje efetividade de ações. Desde que o novo Conselho da Mulher assumiu, a gente não teve nada efetivo em relação às mulheres. Cadê o posicionamento do Conselho da Mulher de Botucatu em relação à morte da Júlia Bravin, do feminicídio? Não teve posicionamento nem nas redes sociais. E a gente soube que elas foi feita uma reunião lá para não se posicionar em relação a isso. Como é que pode? Mas aí, para lacrar na frente, com o nome de alguém que está trabalhando pela cidade, aí elas se unem, aí elas falam. Gente, vamos trabalhar. A gente está fazendo abaixo-assinado lá na Praça do Bosque. Quando foi que alguma delas foi lá para auxiliar? Quando foi que alguma me chamou, vamos discutir as questões, as demandas das mulheres? Você tem experiência na área, você tem conhecimento. Eu produzo artigo científico em relação a essas questões. Eu atendo essas mulheres, essas crianças, essas meninas todos os dias. Há 20 anos eu faço isso. Eu nunca fui chamada por elas para fazer uma discussão em relação a isso. Então, a gente precisa estar unidas, não separadas. Agora, não fazem e criticam quem faz. Não se posicionam, criticam quem se posiciona. Ah, faça-me o favor. É um absurdo uma coisa dessa. Um absurdo. E eu tenho a foto desse dia da entrevista, eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque tudo que elas disseram a meu respeito é mentira. E eu estou aqui, continuo à disposição, mesmo com essa situação, continuo à disposição. Eu estou fazendo esse compromisso público. As PLPs, o Conselho da Mulher em Botucatu e o Coletivo Trans está precisando de apoio, de suporte, nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para conversar. Nós estamos aqui para discutir. Agora, eu não posso,
para não ter essa lacração, achar que eu vou ser silenciada, achar que eu vou me intimidar porque estão me acusando ou tentando me causar um processo. Não vou. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de mulher. E a gente tem que ter agora, a partir da situação, eu acho que essa presidência da Erika Hilton mostrou realmente para as mulheres que está na hora da gente se posicionar, que está na hora da gente falar, está na hora da gente colocar a nossa voz perante a sociedade, perante as nossas necessidades. A gente teve a audiência da mulher, eu não pude participar, eu estava de plantão, participei remotamente. Vai ver quantas pessoas estavam na plenária, quantas mulheres foram na audiência pública em relação às mulheres agora na semana passada. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, já são escassos, a gente precisa ocupar esses espaços e a gente precisa criar essas oportunidades. A gente precisa discutir a questão do feminicídio. Botucatu é um dos municípios da nossa região com maior índice de estupros de vulnerável, de crianças, de estupro de mulheres. E a gente não discute essas questões, a gente aceita, né, que a prefeitura diga que é a segunda cidade mais segura do Brasil, sendo que a gente tem esses altos índices de violência contra a mulher. Toda semana a gente tem BO em relação à violência doméstica, a gente tá tendo casos de feminicídio, de ameaça. Ontem eu atendi uma mulher que levou a criança no pronto-socorro em estado de choque, depois de ver o pai agredindo a mãe, inclusive tentando matá-la com uma faca. Isso está acontecendo na nossa cidade todo dia. Eu vejo isso, eu atendo essas pessoas, eu atendo essas mulheres, eu atendo essas crianças. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa, eu tenho certeza que em Botucatu tem muito mais mulheres em condição de fazer essas discussões. Eu estou aqui me colocando à disposição de dar o pontapé, mas vamos nos reunir, vamos discutir, vamos analisar. Vamos participar dessas oportunidades para que a gente tenha uma sociedade realmente mais justa. Uhum. Bom, na verdade o debate ele está muito longe, né, de ser simples e muito menos de ter um consenso, né? O fato é que essa discussão sobre identidade, representatividade, espaço político deve continuar nos próximos dias, principalmente lá em Brasília, né? E, Júlia, eu agradeço pela tua participação aqui. É claro, o espaço também está aberto, foram citadas aí outras pessoas que têm visões diferentes. A gente está aqui para debater de uma forma muito educada, muito tranquila, pacífica. E está aberto aí o debate público aí, né, que eu acho que teria muito que acontecer. E coloco aqui um pouquinho de pimenta nessa situação. Quem sabe a gente poderia promover aqui no espaço um debate a respeito disso. Chama todas as pessoas, chama as pessoas polarizadas, direita, esquerda, de centro, tal, quem é LGBT, quem ali é representante das mulheres cis, num espaço bem educado e pacífico, a gente poderia fazer algo nesse sentido. Então fica aí uma sugestão, que de repente a gente pudesse fazer algo nesse sentido. Mas, Júlia, agradeço a tua participação. Fernando, só para encerrar, eu citei o nome dessas pessoas justamente porque eu quero que elas venham. Uhum. Eu quero que elas se posicionem, mas se posicionem de forma respeitosa, de forma equilibrada, de forma responsável, de forma consciente, para que realmente a gente consiga melhorar essa situação das mulheres no nosso município, na nossa região, e chama inclusive do estado e do nosso país, tá bom? Agradeço a oportunidade e eu estou aí à disposição, né, para o que for necessário aqui, tanto na Alfa quanto no meu espaço de trabalho médico. Muito bem. Regis, obrigado também pela tua participação. Eu quero agradecer a você, a Júlia, a todos que acompanharam a gente hoje e amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta com muito mais informações, Fernando. Bom, são 10 horas em ponto. Na sequência tem Nelson Letras, vai acompanhar você com muita música aí, aqui pelos 87.5 da sua Rádio Alfa FM. Eu volto a partir das 8 da noite, tem aí o Máquina do Tempo, e também aí às 15 horas com Super Hits aqui pelos 87.5. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, Alfa Notícias. Alfa Notícias.